Bom, galera, vamos dar início aí ao Comitê On-Chain dessa semana. Alguns dados interessantes aí para a gente olhar. Começando com o indicador do mercado de futuros, a gente pode perceber que o Open Interest, né, que é o juros em aberto, ou seja, total das posições aí que estão em aberto no mercado de futuros perpétuos, que são contratos futuros sem vencimento. E a gente percebe que esse número está subindo, indicando que há entrada de alavancagem no mercado, mas a taxa de financiamento desses contratos ainda está abaixo da taxa de financiamento de contratos com vencimentos trimestrais. Isso ainda é saudável, de certa forma. Então, a gente, apesar de estar com o Open Interest subindo, a gente vê as barras verdes, né, desde o começo do frame do gráfico subindo, e a taxa de anualizada dos contratos futuros em laranja deu uma caidinha aí, desde o dia 26 aí de junho, mais ou menos, e abaixo da linha azul aí, que seria a taxa de contratos futuros com vencimentos trimestrais. Então, de certa forma, apesar da alavancagem estar subindo, a taxa de financiamento não está tão alta assim. E a gente acompanha também uma métrica chamada de depósitos de inflows, né, de USDT nas exchanges. Eu coloquei esse indicador aqui hoje porque recentemente a Tether, né, a empresa responsável aí por controlar o USDT, ela emitiu mais 1 bilhão de USDTs, né? Então houve um aumento aí no market cap do Tether, mas isso ainda não foi refletido em depósitos nas exchanges. Então, geralmente, quando a gente tem altos depósitos de USDT nas exchanges, isso gera uma pressão de compra, né? A gente pode ver aqui dois pontos no gráfico onde houve um pico de depósitos de USDT e logo em seguida o preço do Bitcoin subiu, né? Então a gente acompanha isso também. A princípio, os níveis baixos ainda não foi refletido essa emissão de USDT em depósitos. Agora, olhando um pouco para a oferta, né, do Bitcoin, a gente vê que o saldo de Bitcoin nas exchanges está, né, nas mínimas de 5 anos. Isso é extremamente positivo para o lado da oferta. Só para vocês terem uma ideia, quase 15,3 milhões de Bitcoins estão fora das exchanges, ou seja, estão em carteiras frias, em cold storage, né, fora do ambiente de negociação. Então, se a gente tiver aí uma pressão de compra derivada de ETFs, da BlackRock, etc., isso vai promover uma valorização muito rápida do preço. E a gente acompanha semana a semana o saldo de Bitcoin nas exchanges. E da última semana para cá, houve um decréscimo de 3.931 Bitcoins. Então, esse indicador vem caindo drasticamente durante esse ano e está nas mínimas aí de 5 anos, tornando o Bitcoin disponível para negociação cada vez mais escasso. Isso representa 11,57% da oferta total do ativo, né? Considerando 21 milhões. Hoje em circulação a gente tem 19 milhões e pouco, mas considerando os 21 milhões dá esse valor aí de 11,57% E só presente. para elucidar isso, esses 3 mil bitcoins equivale a quase 100 milhões de dólares, né, no valor do Bitcoin atual. Só Exatamente. para ter uma noção de E valor. isso a gente vai ver ao decorrer do comitê que isso está vindo de compra, né? Isso está vindo de acumulação e saque em sequência das corretoras. Então, por isso até que o preço está se mantendo bastante nesse nível de 30 mil, a gente vai ver aí logo abaixo. Aqui é uma métrica de posição líquida da carteira das exchanges, ou seja, o quanto entra e o quanto sai, mas nesse caso de todos os ativos metrificados em Bitcoin, né? Todos os criptoativos no mercado têm uma precificação em Bitcoin, além de em dólar. E esse gráfico aqui mede o total líquido na carteira das exchanges de todos os ativos. Então a gente vê que há um saldo negativo, ou seja, está havendo mais saques do que depósitos nas corretoras. E isso pode ser por várias maneiras, uma delas acumulação e guarda em custódia própria, carteira fria, ou enfim, movimentação de exchange, mineradores, enfim, tem uma série de fatores aí, mas que também é positivo, né? Quando a gente tem esse indicador positivo, a gente pode esperar, de certa forma, claro que não é determinante, mas pode esperar uma pressão de venda, porque é um movimento contrário ao que de praxe a gente vê, né? Então, só para elucidar, esse gráfico é importante, mas
O mais importante é o gráfico anterior que a gente viu do saldo em Bitcoin nas exchanges, né? Que é o principal criptoativo do mercado e esse sim é mais importante, mas é importante também a gente acompanhar aqui o Net Position Change. Logo abaixo eu coloquei um indicador que se chama de Trend Score Accumulation, né? Ele indica quais zonas do gráfico, né, numa escala de cor, a gente vai ver aqui, onde as pessoas, né, enfim, baleias, tanto baleias, quando eu digo baleias, são investidores que detêm acima de 10 mil bitcoins e, e varejo, né, que eu esqueci o nome, acho que é Camarão. Aí são carteiras abaixo de 1, enfim, todos esses investidores... Camarão. Isso, todos esses investidores aqui a gente tem um Accumulation Trend Score com uma escala de cor. Então a gente vê que na zona atual, aqui nos 30 mil dólares, a gente está tendo mais acumulação do que em níveis inferiores, né? Do que em 25, do que em 20. Então mostra que realmente o mercado já está como eu posso dizer, já está se alertando assim, para essa alta. Muita gente, claro, compra topo, né? Vê o mercado subindo, depois começa a comprar. Isso também é um comportamento muito habitual no mercado. Mas é importante ver, porque à medida que a gente tem acumulação, isso pode indicar um suporte, né? Se o preço tiver continuidade alta, como muitas moedas trocaram de mão nessa faixa, a gente vai ver logo abaixo também isso, a gente pode esperar que seja um suporte bem forte no futuro. Então a gente vê que realmente aqui na zona dos 16 mil dólares houve a maior acumulação do ano, né, pela escala de cor, o que faz sentido, né, o preço estava lá embaixo. E depois aqui na zona, acho que aqui seria 20, 28, 26, por aí. E aqui agora nos 30 mil. Cara, eu vou mostrar um gráfico agora que eu acho que eu nunca mostrei aqui. Eu vi esses dias no Twitter e resolvi dar uma olhada, achei bem interessante. Se chama Entry Adjusted URPD. Ele mostra o preço realizado dos UTXOs, que são transferências de Bitcoin medidas desde a última vez que ela foi feita. Então, cada transferência tem um lifespan, né? E cada transferência tem uma particularidade e ele mede, esse indicador, o preço realizado dessas transferências. Então ele demonstra que no nível atual de preço, nos 30 mil dólares, está havendo muita acumulação em grande magnitude, né? Já que cada barra do gráfico mostra a quantidade de bitcoins existentes que foram movidos pela última vez. Não, vou abrir errado aqui, calma aí. Esse aqui. Então a gente vai ver, cara, a gente consegue ter esse gráfico é muito legal, a gente consegue ter uma visibilidade desde aqui a escala de preço embaixo do Bitcoin. Então a gente vê aqui nos 686 dólares, aqui seria 17 mil e pouco, e a gente vê que agora nos 30.800, que é essa barra cinza em destaque, houve a maior troca, né, a maior acumulação aí de todo esse gráfico. Então é muito positivo isso, já que a gente já não está num preço tão barato, mas também se você olhar no longo prazo, projetar o Bitcoin valorizando, enfim, o case da ARK, por exemplo, a 600 mil dólares, a gente vê que está barato, a 30 mil, mas que comparado a preços anteriores, né, principalmente no início do ano, não está tão barato, mas ainda assim a gente está vendo uma grande movimentação, né, nessa faixa, né? E esse indicador é ajustado por entidade, o que significa que o preço médio de compra geralmente é o total da carteira. Ele exclui aqui uma série de métricas como transferências internas de exchange e tudo mais para deixar o gráfico mais limpo, e achei bem positivo, cara. Indica que essa faixa de preço aí, se a gente romper para cima e tiver continuidade, vai ser um suporte extremamente forte aí. Dando sequência aqui na análise do Spend Output Profit and Loss Ratio, né? Ele mostra o nível de lucro acumulado no mercado. Então a gente... desculpa galera, eu pulei um tópico aqui. Eu coloquei aqui no Workbench, eu coloquei os endereços por faixa de Bitcoin e eu percebi uma movimentação muito interessante, que a gente vai ver que as carteiras nessa faixa de preço entre 0.1 e 1 Bitcoins, elas estão subindo o número de endereços, ou seja, se esses números estão crescendo, indicam que essas pessoas estão acumulando Bitcoins, né, criando novas carteiras
nessa faixa de preço. E a gente vê que as carteiras com 1.000 e 10.000 estão caindo. Então a gente pode estar vendo que geralmente isso indica a formação de topo, né? Ou seja, as sardinhas, né, entre aspas, que são essas pessoas com menos poder no mercado, começam a comprar topo achando que o preço vai continuar subindo, e as baleias, né, os caras que têm mais os institucionais ou grandes investidores, começam a vender já realizando lucro. Então há uma troca de moedas muito grande nessa faixa, e esse comportamento de carteiras maiores vendendo, carteiras menores comprando, pode indicar formação de topo. Não necessariamente, né, a gente vai ter um topo aí, mas esse comportamento é bem típico e a gente pode esperar isso de certa forma. Então a gente vê aqui, ó, endereços com saldo, né, acima de 1.000, teve uma queda brusca aqui, não sei qual é a escala, acho que é aqui, né, 4 milhões e pouco. Enfim, eu podia ter calculado o percentual aqui, mas a gente consegue ver que isso aqui caiu, tanto esse quanto o de 10.000 bitcoins, e à medida que os endereços com 1 bitcoin, com 0.1, estão aumentando nessa faixa de preço. Aqui eu peguei, acho que dos últimos, né, desde maio aqui, né, desse ano, final de maio. Então, é um comportamento que a gente pode esperar ou uma correção ou um topo formado, né? Eu achei bem interessante isso também. Então, assim, se essas carteiras estão diminuindo, indica que essas moedas podem estar trocando de mão aí para a galera que mais varejo, né, comprando, e a galera mais pesada vendendo, já realizando lucro. Agora sim, a gente vai analisar aí o SOPR. Esse indicador demonstra que o mercado como um todo está num regime de lucro, registrando o valor de 1,6, ou seja, cada BTC que troca de mão hoje, ele está num lucro médio de 6% no mercado. Então, por esse indicador, isso é um nível saldo. É bom isso, né? Quando o mercado tem lucro, né, no todo, a gente pode ter mais propensão a negociar e mais propensão a gastar, né? O cara, como eu posso dizer, o cara arriscar um pouco esse lucro, talvez realocar em outras moedas para tentar aumentar a sua lucratividade. Então, isso é um nível positivo. A gente está saindo aqui de um regime de perda, em sua maior dominância, como a gente viu nos bear markets anteriores, e agora a gente está entrando num regime de lucro, como a gente viu no início dos bull markets anteriores. Então pode ser uma transição importante, e esse indicador está mostrando hoje um nível de 1,6, né? 1,06, que seria 6% de lucro em média. É claro que isso é em média, mas é bem interessante. Além disso, cara, se a gente analisar os inflows nas exchanges, que seriam os depósitos, aí a gente vai olhar essa métrica sob uma ótica de atividade. A gente vê que os short-term holders, né, que são os caras que tendem a segurar os seus bitcoins, os seus criptoativos menos tempo, ou seja, são os caras que tendem a ter movimentações de curto prazo, são os principais agentes, né, sob esse indicador, registrando 78% na dominância dos depósitos. É bom que esses caras fiquem ativos, né, no mercado. A gente vê que em períodos que há uma grande atividade aqui, o preço tende a ficar mais volátil, porque esses caras estão comprando, vendendo, depositando, sacando, enfim, isso gera negociações, né? Então é importante que esses agentes permaneçam ativos, né? Mas se a gente está tendo também uma atividade maior, desculpa, desses caras, a gente pode esperar aí que o preço tenha mais movimentação, né? E se esses caras, por dominância, né, total, estão sendo de curto prazo, os investidores de mais longo prazo, eles tendem a agir menos, né? Eles tendem a agir quando o preço cai muito, eles tendem a ter uma acumulação mais devagar. Então também é natural que esses caras tenham mais atividade, né, nesse sentido. E mais de 88% da oferta detida por esses caras, né, pelos short-term holders, está acima da média. E mais um nível, eu coloquei mais um nível de desvio padrão, porque eu não sei qual é o desvio padrão aqui. Ele mostra só aqui em literal, né? Então ele diz que essa média de 88%, né, está acima dessa média que seria 83%, mais um desvio padrão da oferta que está retida em lucro.
por esses short-term holders. Isso corrobora o que eu falei aí, que gera uma propensão maior a movimentar o mercado, né? O cara reinvestir ou arriscar um pouco mais, ou a vender, né? Então, no todo, essa métrica aí também tá legal. E por último, galera, assim, menos importante também, eu coloquei aqui, a gente teve um fato aí, acho que na semana passada ou retrasada, que o governo americano, que detém aí uma quantidade de aproximadamente 200 mil bitcoins, ele chegou a mover 11.326 bitcoins desde os últimos 30 dias. Esse saldo, a princípio, não foi movido diretamente para a exchange, eu acho que foi uma troca de carteiras offline, mas isso gera um certo FUD no mercado quando isso acontece. Dessa vez o FUD foi até menor do que da última vez, mas eu coloquei aqui, por ser menos importante, já que não teve impacto nenhum, né, não houve um depósito grande nas exchanges, como a gente viu, né, tá tendo o oposto, mas é uma carteira grande, né, é um saldo relevante que a gente deve acompanhar. E eu coloquei aí só por curiosidade, né, pra gente acompanhar isso, mas que não houve nenhum impacto até então no preço. E bom, hoje o on-chain foi focado mais na oferta aí, principalmente no indicador de lucros, né, ajustado aí no mercado, que eu achei interessante a gente abordar. E não sei se tem alguma dúvida aí, alguma coisa, que se vocês quiserem ver alguma métrica específica, eu posso abrir o Glassnode aqui também a gente debater, mas é isso aí, galera. Cara, muito bom, muito bom.